O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ABDA. Estimativa da entidade, 70% das crianças com TDAH apresentam outra comorbidade. Em 10% dos casos, apresentam 3 ou mais doenças. Segundo a ABDA, o transtorno atrapalha algumas regiões do cérebro e prejudica a execução de tarefas, a administração do tempo e causa descontrole. Por isso, pais e responsáveis devem estar atentos aos sinais de alerta e procurar diagnóstico clínico o quanto antes. TDAH é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá, pessoal! Conosco hoje temos 4 convidados da Sociedade Brasileira de Pediatria. Pelo Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento estão a presidente do departamento, a doutora Lilbiana Arantes de Araújo. Seja bem-vinda. Olá, gente! Olá, famílias! É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Temos também o secretário do Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento, doutor Lívio Francisco da Silva Chaves. Doutor Lívio, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Também pelo Departamento de Desenvolvimento e Comportamento, a doutora Mariana Facchini Granato. Seja bem-vinda, doutora. Olá, agradeço o convite por participar. E também conosco está a doutora Valéria Loureiro Rocha, do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Valéria, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Bom, para começar a primeira rodada de perguntas, eu faço para a doutora Lilbiana. Doutora Lilbiana, o TDAH é um distúrbio que afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar, sendo mais prevalente entre os meninos. Considerando esse cenário, quais são os principais sinais de alerta do transtorno que os pais precisam se atentar? Pessoal, TDAH, transtorno de déficit de atenção, quer dizer, você tem que ter algo relacionado à desatenção e hiperatividade. Então, o que a gente avalia é uma falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. Claro que toda criança tem um pouco de desatenção, a criança é agitada, o adolescente é agitado, mas quando isso foge, isso fica acima do que é esperado para a idade, a gente realmente pensa em algum transtorno. E principalmente se isso causa prejuízo na vida dessa criança em mais de um ambiente. Então, não pode ser assim, a criança está desatenta, ela esquece as coisas na escola, esquece lápis, mas é só isso que acontece, então ela tem TDAH? Não. Ou a criança ela é muito agitada, muito ativa, mas na hora que está no parquinho, não. Então, tem que ser em mais de um ambiente, tem que causar algum prejuízo, ou dificuldade, às vezes, em aprender, ou uma dificuldade social de lidar com os amiguinhos, ou outras dificuldades. Tem que estar presente antes dos 12 anos para a gente dar esse diagnóstico de TDAH. Então, aquela criança que, às vezes, está você olhando para o lado, passa uma formiguinha, ela está olhando, tem dificuldade início, meio e fim, tem dificuldade de controlar os seus impulsos para poder participar de uma atividade que é importante, tem dificuldade de se envolver em atividades que demandam mais tempo, é a criança, às vezes, que é estabanada, que não presta atenção, que se machuca muito, que não espera o adulto terminar de falar e começa a falar, que fala muito, que não para quieta. Mas pode ser também só a criança com déficit de atenção, sem a hiperatividade, que a gente tem um predomínio desatento, predomínio hiperativo e tem o misto. Então, segundo os critérios do DSM, a gente precisa avaliar individualmente e diferenciar uma criança com esses comportamentos típicos da infância e da adolescência para uma criança que tem um comportamento um pouco mais exacerbado e que está trazendo prejuízos na sua vida. Tá joia. Obrigado, doutora. Pergunta agora ao doutor Lívio. As manifestações do TDAH, elas podem ser distintas de criança para criança? Perfeito. Elas são, sim, distintas, até porque o TDAH ele tem uma heterogeneidade clínica muito grande, ou seja, cada criança, mesmo tendo o mesmo diagnóstico, ela pode ter formas diferentes de tê-lo. O TDAH, como a doutora Lilbiana falou, ele é caracterizado por uma tríade, que é a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. E dentro dessa tríade, mesmo sendo o mesmo diagnóstico TDAH da mesma forma, ela pode ter uma variabilidade em relação a essas apresentações. Eu posso ter uma criança com a apresentação predominantemente desatenta, que vai ter dificuldades em relação ao foco, à atenção, à organização, planejamento. Uma criança que é muito hiperativa e impulsiva, com a apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva,
sem prejuízos tão distintos em relação à desatenção e a forma combinada quando une as duas coisas. Essa variabilidade clínica também tem a ver com a variabilidade genética. E mesmo sendo crianças que às vezes são irmãos com o mesmo diagnóstico, elas podem ter manifestações clínicas realmente diferentes. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Para ter TDAH, não necessariamente tem que ter todas as manifestações. E isso a gente tem que ter um cuidado muito maior, principalmente nas meninas, porque às vezes a agitação desatenta ela tem uma predominância maior nelas. E muitas vezes as alterações comportamentais não aparecendo, isso pode fazer com que um diagnóstico seja muito tardio. Certo, obrigado, doutor. Me dirijo agora à doutora Valéria. Existe predisposição genética para os transtornos do déficit de atenção? Isso, e eu gosto muito dessa pergunta, que é a primeira pergunta que os pais trazem para a gente no consultório, no ambulatório, né? Então, a resposta é sim, existe uma predisposição genética para o TDAH. E existem vários genes envolvidos, não é um gene somente, né? E como é que os pesquisadores pensaram nisso? Eles percebiam que em uma determinada família de uma criança portadora de TDAH, existiam muitos parentes que também apresentavam os sintomas de TDAH. E a gente sabe hoje que a prevalência numa família de um portador de TDAH, a prevalência do transtorno pode ser de 2 a 10 vezes maior que na população em geral, né? Lembrando que TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno neurobiológico, então ele é multifatorial e complexo. Então, existe uma predisposição genética aliada e combinada com vários fatores ambientais que têm pesos diferentes, né, nas manifestações clínicas, e como o Dr. Lívio bem falou, essa variabilidade clínica, né, de manifestações clínicas, ela é explicada pela variabilidade genética, dessa predisposição genética, aliada a toda essa combinação de fatores também ambientais. Não existe uma criança de TDAH igualzinha a outra com a mesma manifestação, como o Dr. Lívio bem explicou. Tá joia, doutora, obrigado. A próxima pergunta eu faço à doutora Mariana. Como o TDAH pode afetar o aproveitamento escolar das crianças e de que forma as escolas podem colaborar para amenizar esses prejuízos? Joia. Então, assim, o TDAH pode afetar o aproveitamento escolar de diferentes formas, né? Então, uma criança que tem um perfil mais desatento, ela pode se dispersar, por exemplo, durante uma aula e perder conteúdos importantes que estão sendo transmitidos ali. Ela pode deixar de captar informações importantes durante a leitura de um texto. Numa atividade de matemática, por exemplo, ela pode esquecer que ela emprestou um número durante uma conta ali de subtração e aí o resultado acaba saindo errado, né? Ela pode, durante também uma atividade de matemática, trocar sinal, então era um momento de fazer uma subtração e ele faz uma soma. Então, ele sabe ali o conteúdo, mas acaba errando por esse tipo de erro ali de desatenção, né? Como o Dr. Livo bem colocou, as manifestações do TDAH podem ser bastante diferentes de uma criança para outra. Então, não existem medidas únicas em termos de adaptações escolares que os pacientes de TDAH devem receber. A gente tem que avaliar caso a caso que tipo de adaptação aquela criança precisa. Por exemplo, se a gente está lidando com uma criança que é mais hiperativa e que tem dificuldade de manter o foco de atenção por mais de 30 minutos, de nada adianta a gente simplesmente falar que ela tem mais tempo de prova. Isso não vai ajudar em nada, né? Nesse caso, por exemplo, a gente pode usar outras estratégias, como, por exemplo, segmentar a atividade em etapas. Então, é uma prova que tem 12 questões, em vez de você, o professor, entregar a prova para ele e falar, faça as 12 questões, vamos combinar, vamos fazer as 3 primeiras, depois você toma uma água, volta, faz as 3 próximas. Isso ajuda bastante ele a retomar o foco de atenção, né? Uma criança que se dispersa muito com barulho, às vezes oferecer que ela faça a prova num ambiente separado também ajuda bastante, diminui ali os distratores, né? Uma outra estratégia que os professores podem utilizar é, na hora que a criança ou adolescente entrega a prova, dá uma verificada se ele não deixou questão em branco, porque esqueceu, por exemplo, que tinha verso na página, dá uma olhada se ele não esqueceu de colocar o resultado final de um cálculo que ele fez, e aí permitir que ele faça ali esse pequeno ajuste ali, que foi decorrente ali de desatenção, né? Para crianças com perfil mais hiperativo, muitas vezes eles começam a se agitar muito e atrapalhar um pouco a dinâmica da sala de aula. Então, nessa hora, o que o professor pode fazer? Pode, por exemplo, pedir ajuda dessa criança para auxiliá-lo em alguma tarefa, por exemplo, para apagar a lousa, distribuir algum material, buscar um copo de água. Então, são estratégias para dar uma função ali para a criança naquele momento e, com isso,
a gente ajuda a minimizar um pouco aí o impacto dos sintomas. Tá joia. Obrigado, doutora. Pergunto novamente ao doutor Lívio. Como que o pediatra pode ajudar as crianças a atingirem seu potencial máximo de desenvolvimento, evitando o abandono escolar, comportamentos autolesivos, transtornos de saúde mental, entre outros problemas? Como foi dito, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e assim nós temos que pensá-lo. Ou seja, ele vai trazer prejuízos e pode trazê-los ao longo da vida dessa criança, na adolescência, na idade adulta. Dessa forma, pode ter o que nós chamamos de desfechos positivos ou desfechos negativos. Desfechos positivos, mesmo com o TDAH, de uma forma que um tratamento aconteça de uma forma adequada, tudo se encaixe de forma adequada, essa criança, mesmo com TDAH, ela pode ser uma adolescente, uma adulta, com funcionalidade muito boa, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista laboral, em relação à sua vida futura. Agora, os desfechos negativos também podem acontecer. Então, não só em relação aos transtornos psiquiátricos, que a gente sabe que o risco ele é muito maior ao longo do desenvolvimento. Adulto com TDAH, a chance dele ter algum transtorno psiquiátrico vai ser de mais de 70% dos casos. E aí entra depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de uso e abuso de substâncias, risco de acidentes automobilísticos, o risco de não conseguir manter relacionamentos, de manter um trabalho, de manter uma faculdade de forma adequada. Portanto, o pediatra tem uma essencial importância em tudo isso. Ele precisa entender o que é o TDAH, ele precisa estudar o que é o TDAH, ele precisa nos ajudar, porque a figura de maior, digamos, confiança dos pais é o pediatra. Então, muitas vezes, quando você faz o diagnóstico, você vai começar uma medicação, você vai começar um tratamento, nós precisamos que o pediatra nos ajude nisso. Não só no diagnóstico precoce, para que a intervenção seja precoce, mas nos ajudar principalmente nesse mesmo e transmitir uma confiança para os pais em relação ao tratamento e o desfecho dessas crianças não serem tão negativos, e sim trazer a possibilidade de serem desfechos positivos. Obrigado, doutor Lívio. Pergunta agora para a doutora Liubiana. O TDAH, doutora, ele pode atrasar o desenvolvimento da linguagem da criança? Sim, crianças com TDAH podem ter uma alteração em relação à linguagem. A linguagem ela é tanto uma linguagem receptiva quanto a linguagem expressiva. Quer dizer, para a criança começar a falar, primeiro ela tem que receber esse som, elaborar esse som no cérebro, para depois começar a elaborar também em outra parte do cérebro como ela vai expressar a sua forma de comunicação e de linguagem. As questões básicas do TDAH envolvem, por exemplo, uma desatenção. Então, a criança não presta atenção aos detalhes, a criança não se conecta adequadamente. Então, isso faz com que aquela área do cérebro que precisa de receber estímulos para ela desenvolver e amadurecer a linguagem receptiva e expressiva, ela não vai receber adequadamente os estímulos, então pode ter sim um prejuízo na comunicação e na linguagem. É claro que os estudos da neurociência hoje mostram o quanto que o cérebro das crianças, dos indivíduos com TDAH, tem uma formação diferente, tem diferenças, por exemplo, no córtex pré-frontal, que é o local relacionado ao controle das funções executivas. E se tem uma diferença nessa área do cérebro, essa área então não vai funcionar tão bem, e como ela é essencial para os circuitos da comunicação, essa comunicação pode ficar prejudicada, mas é fundamental, como meus colegas todos aqui disseram muito bem, a avaliação formal, a avaliação com o pediatra, escutar os professores, as equipes, para poder ter um diagnóstico adequado, porque atraso de linguagem, alterações na comunicação, tem também outros diagnósticos diferenciais que precisam de ser avaliados. Então, cada criança precisa de ser avaliada individualmente, dentro da sua realidade, da sua rotina, do ambiente em que ela vive, porque o resultado vai depender da genética e do ambiente. Tá, joia, doutora. Eu volto a perguntar para a doutora Valéria. Problemas de depressão, ansiedade ou autoestima baixa, eles podem ser consequências de TDAH em crianças e adolescentes? Sim, então vamos começar pela autoestima, né? A baixa autoestima é um sintoma que pode perpassar a criança
portadoras de TDAH ao longo da vida, né? E por que essas crianças têm baixa autoestima? Porque é uma criança que pode ir mal na escola, então ela tem um desempenho escolar aquém da sua capacidade cognitiva. É uma criança que pode se envolver em conflitos com os pares e com os familiares mais frequentemente. Ou é uma criança que é tida ou conhecida como lerdo, atrevido, sem limite, aquela criança que tumultua o grupo, a sala de aula, que pode ter mais dificuldades com isso de fazer amigos. Então, é uma criança que carrega consigo, durante a vida, uma sensação de baixa autoestima, e ela às vezes não consegue entender por que ela é assim, por que ela não consegue se controlar, ou por que ela é tida com esses adjetivos de desqualificadores, né? Então, como o Lívio bem disse, essa evolução do TDAH ao longo da vida, e principalmente o desfecho, é que vai ancorar e que a gente vai conseguir convencer esses pais de tratar essa criança, né? Os prejuízos que ela vai adquirindo ao longo da vida. Quando você me pergunta sobre depressão, né, e ansiedade, aí eu gostaria só de colocar um novo conceito, né? O que a gente fala, que vocês ouvem falar sobre comorbidade, né? O transtorno de ansiedade e depressão são comorbidades, eles vêm associados ao TDAH. E lembrando que para você ter um TDAH isoladamente, é só 40% dos portadores. Os outros 60%, eles vêm premiados com outras comorbidades, sejam elas depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de oposição ao desenvolvimento, transtornos de leitura, transtornos em matemática e outros tantos, né? Então, a gente tem que entender que as comorbidades, elas são mais regra do que exceção durante a evolução de uma criança com TDAH, e elas podem, a gente tem que identificá-las, tratá-las adequadamente, porque elas podem modificar em muito o desfecho dessa criança e desse adolescente ao longo da vida. Então, é importante reconhecê-las e abordá-las adequadamente. Tá joia, doutora. Obrigado. E a última pergunta eu faço para a doutora Mariana. Existe tratamento gratuito para o TDAH e onde os pais devem procurar ajuda para tratar os filhos? Uma ótima pergunta. No Brasil, ainda a gente tem muito poucos recursos para o atendimento de indivíduos com TDAH dentro da rede pública, né? Muitas vezes os pacientes são encaminhados para segmento em UBS, em AMES, em CAPS, mas a realidade é que existe uma grande dificuldade para a realização de terapias psicológica, fonoaudiológica dentro da rede pública e até mesmo o processo ao tratamento medicamentoso. Uma possibilidade de acesso ao tratamento gratuito é através dos ambulatórios em hospitais escola, né, ligados a universidades, mas ainda assim existe uma escassez de vagas e recursos bastante limitados. Como os colegas bem colocaram, a importância do TDAH precocemente para a gente evitar, né, possíveis comorbidades ou desfechos mais graves, viabilizar o acesso ao tratamento do TDAH para todas as classes sociais é algo urgente no Brasil e algo que certamente vai mudar a vida de muitas famílias. Tá joia, doutora. Bom, estamos encerrando então mais essa edição do Famílias em Pauta. Eu quero agradecer a doutora Liubiana pela participação. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada aos colegas. Acredito que a gente divulgar informações de qualidade, que é essa responsabilidade da SBP aqui nesse programa, é de extrema valia em prol do desenvolvimento das crianças. Então, prazer estar aqui, parabéns a toda a equipe, parabéns para as famílias que estão conosco e que possam divulgar para ajudar a alcançar mais e mais crianças. Obrigado, doutora Liubiana. Doutora Mariana, também obrigado pela sua participação. Muito obrigada, acho que é uma ótima oportunidade da gente desmistificar um pouco, né, o TDAH, que ainda é um transtorno pouco conhecido por muita gente, né? Agradeço muito a participação. Obrigada. Obrigado, doutora. Doutora Valéria também, obrigado pela participação da senhora. Muito obrigada. Eu acho que essa Famílias em Pauta, ela traz oportunidades mesmo, como as colegas falaram anteriormente, de trazer informação de qualidade para as famílias. Obrigado. Também, doutor Lívio, obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço muito o convite, obrigado, colegas, pela participação. Agradeço a SBP por abrir esse espaço, a gente poder conversar e falar um pouco mais sobre o TDAH e a importância realmente de trazer essas informações que realmente têm qualidade, que têm evidência científica,
e que essas famílias possam realmente cuidar dos seus filhos e muitas vezes se ajudarem também. O TDAH, ele realmente ele pode trazer um impacto negativo muito grande, mas a gente sabe que quem acompanha, que o resultado, quando o tratamento é bem feito e bem conduzido, traz uma diferença muito grande para a vida você realmente muda a trajetória de vida de uma criança. Obrigado. Obrigado, gente. Não deixe de acessar e ler os conteúdos do site Pediatria para Famílias com informações confiáveis produzidas por pediatras da Sociedade Brasileira de Pediatria. Lá você encontra conteúdos científicos e de qualidade com linguagem acessível aos pais, cuidadores, educadores e todo o núcleo de apoio das crianças e adolescentes. Acesse esse endereço que aparece aí no seu vídeo. E já sabe, se restarem dúvidas, você pode mandar um e-mail para nós sobre o tema de hoje. Ou se quiser sugerir uma pauta, também pode mandar para nós. Acesse o e-mail famíliasempauta@sbp.com.br, repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. E a você que nos assiste, nos ajude a fazer o programa Famílias em Pauta chegar ao maior número possível de pais ou cuidadores. Compartilhe nossos programas para sua rede de contatos. Nos vemos em nossa próxima edição. Até lá!